Olá, alunos, vamos aí para a correção da atividade da página 23, questão de 1 a 3. A primeira questão trata sobre a charge, certo? A charge diz o seguinte: observa a charge a seguir que retrata uma das consequências do atual arranjo do sistema capitalista e indica a crítica retratada por ela. A charge representa uma crítica sobre o elevado número de desempregados e o tratamento que é dado a essa parcela da população. Bom, hoje nós vivemos no período técnico científico formacional, né? Então hoje todas as atividades, né, principalmente os países desenvolvidos, usa bastante o que? Mecanização. Então as máquinas, né, desde o período da era da globalização, né, período técnico científico formacional, a máquina está, né, aos poucos, né, substituindo a mão de obra humana. Então hoje no país, principalmente no país desenvolvido, país emergente, é necessário mão de obra qualificada, certo? Então, nessa fase atual da globalização, o número de desemprego é maior, porque as máquinas, né, estão, a cada ano que se passa, a cada década, as máquinas estão aumentando ainda mais, né, o desemprego, certo? Substituindo a mão de obra humana. Então, atualmente, eles querem profissionais qualificados, pessoas técnicas, que tenham curso, certo? Nível superior. Segunda, a charge a seguir ilustra a divisão da China pelas principais potências europeias durante o século XIX. De acordo com os interesses, com base na charge, no que foi estudado nesse capítulo, responda às questões a seguir. A. Como podemos denominar esse período? Quais os interesses europeus em dividir a China naquela época? Bom, gente, a charge representa uma crítica, perdão, o período foi chamado de neocolonialismo, ou seja, nova colonização, que ocorreu na Ásia e também na África. Então, os países europeus estavam, né, na segunda fase de industrialização e tinham interesse de ampliar, né, o mercado consumidor e o fornecimento de matéria-prima. Então, essas novas terras, elas iam, né, contribuir tanto para o consumo, né, dos suas mercadorias, como também o fornecimento de matéria-prima. Isso na China, né, na Índia, em toda a África. B. O que é o orientalismo? Né? Então, o orientalismo é um termo criado pelos europeus para dar nome às terras próximas ao continente, certo? É uma visão eurocêntrica, como se a Europa fosse o centro do mundo. Então, a Europa, né, chamada de velho continente, né, ela, né, se acha, né, naquela época, né, de ser o ponto principal do globo, né, e tinha a capacidade, vamos dizer assim, o dever de, de dar nome às terras em qualquer lugar do planeta. Então, esse termo orientalismo foi criado pelos próprios europeus, né, como se a Europa fosse o centro do mundo e poderia fazer, né, criar, dar nome a qualquer lugar da Terra. Terceira, é uma questão de alternativa, né, de múltipla escolha, e diz o seguinte: lê a afirmação em seguida indica a alternativa incorreta. Após a Segunda Guerra Mundial, as grandes empresas localizadas em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, expandiram para alguns países em desenvolvimento, como Brasil, México, Argentina, África do Sul e Índia. As alternativas abaixo indicam os interesses dessas grandes empresas em expandir seus negócios para os países em desenvolvimento, período pós-guerra, exceto uma. Então, uma dessas alternativas não tem, vamos dizer assim, não há interesse, né, das empresas multinacionais, uma das alternativas. Então, letra A, ampliar o mercado consumidor, claro, né, as empresas elas se espalharam pelo mundo com isso intuito de fazer com que a população em geral pudesse consumir as suas mercadorias. Busca novas fontes de matéria-prima. Então, para produzir mais é necessário mais matéria-prima. Então, eles foram buscar essas novas matérias-primas em outras regiões. Buscar locais que dispõem de tecnologia de ponta. Né? Essa é a alternativa incorreta, certo? Então,
A alternativa incorreta é a letra C, porque elas já produzem, né, a tecnologia de ponta. Então, o objetivo principal das empresas transnacionais se espalhar pelo mundo é em busca de mercado consumidor e de matéria-prima, certo? Então, os principais. Então, essa alternativa incorreta, a letra C, ela está certa, certo? Então, locais que dispõem de tecnologia de ponta não é um dos interesses das empresas transnacionais. Dando continuidade à correção, vamos agora fazer a correção da página 165, questões 2 e 4. Bom, a segunda questão é um texto que diz o seguinte: a nova ilha, que nasceu em meados de novembro de 2013 por uma forte atividade vulcânica, não para de crescer. Agora mede aproximadamente 1.950 metros de leste a oeste e 1.800 de norte a sul. No total dá 2,45 km quadrados, segundo a Guarda Costeira. Os guardas costeiros realizam missões regulares de reconhecimento aéreo para verificar o estado da ilha, que surge em meio a um pequeno arquipélago. É a primeira vez em 40 anos que emerge uma ilha nesta zona meridional do Japão. A recém-nascida, muito frágil inicialmente, tem cada vez mais chance de sobreviver. No Japão, as zonas sísmicas e vulcânicas surgiram entre 4 e 5 ilhas desde o fim da Guerra do Pacífico. Uma delas é em 1986, que desapareceu em 2 meses, e a outra em setembro de 1973, também em Nishinoshima. Questão A. Qual o fenômeno comentado na notícia? É o surgimento de uma ilha devido à intensa atividade vulcânica lá no Japão, né? B. Por que surgem e desaparecem ilhas no arquipélago japonês? Porque o país se encontra em uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica, né? Conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico. Quarta questão. Observe a fotografia e responda as questões. É uma criança aqui, né, jogando bola, eu acredito. Letra A diz o seguinte: quais são as principais causas do desmatamento no Sudeste Asiático? A exploração de madeira, sobretudo pela indústria de imóveis, e a abertura de campos e pastos para a agropecuária, é uma das principais questões do desmatamento. B. É importante perceber que a poluição gerada pelo incêndio florestal é um problema só de quem a produz? Não, né? Então é importante perceber que a poluição pode se espalhar para além do local onde é produzido e atingir outras regiões, gerando problemas ambientais. Então é necessário que seja tratado de forma mais ampla, certo? Então aqui encerra a nossa correção e até a próxima. Um abraço.